aqui quem fala é a Júlia e você chegou ao Megascópio em um novo quadro que a gente vai estar começando nesse 2021 chamado Adaptação. Nesse momento a gente sabe que a maioria dos nossos seguidores chegou aqui no Megascópio por causa dos nossos conteúdos de The Witcher e isso vem do fato de que a gente ama muito os livros de The Witcher e as suas adaptações. E isso já é uma paixão que eu tenho desde criança, né? Era Potterhead. E eu sempre gosto muito de ler os livros e depois comparar com a série ou com o filme que foi feito. Então eu pensei, por que não falar disso no YouTube, não é mesmo? É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu acho que muita gente curte também. Eu sei que tem outras pessoas que fazem isso na internet, mas não é uma competição. Eu vou estar falando de coisas que eu curto, espero que vocês curtam também. E que vocês gostem desse novo formato. Cheguei um pouquinho pro lado pra vocês verem a Siri, porque ela tá lindíssima. Então, começando já, vocês já viram pelo título, pela thumb, que hoje a gente vai estar falando de Bridgertons. Especificamente do livro O Duque e Eu, da Julia Quinn. E então eu já aviso que vai ter spoiler sim, mas eu só vou falar do primeiro livro, afinal de contas foi o único que eu li. Então não se preocupa com spoilers pro resto da saga dos livros, a gente só vai estar falando de O Duque e Eu. E no começo dos vídeos eu vou estar sempre fazendo um pequeno resumo do livro, pra depois a gente ter uma base pra comparação. Então, O Duque e Eu é o primeiro livro da série Bridgertons. Cada livro conta a história de um dos irmãos e eles descobrindo o amor e tudo mais. E uma coisa interessante da família Bridgerton é que todos os irmãos são nomeados em ordem alfabética conforme eles forem nascendo. Então, Anthony, letra A, é o mais velho, e a Hyacinth... Eu ainda não vi a série, então... Eu confesso que eu passei metade do livro chamando ela de Haymitch. E aí eu ficava tipo, não, Julia, isso não é The Hunger Games. E nesse livro a gente vê a história de amor da Daphne, que é a quarta irmã. E a irmã feminina mais velha, né? Ela tem 3 irmãos mais velhos. Inclusive, Colin, melhor personagem. Eu particularmente senti que o personagem principal de O Duque e Eu era o Simon e não a Daphne. Porque tudo gira ao redor da história do Simon. A única coisa que a Daphne faz é se apaixonar por ele. Não, mas brincadeiras à parte, é um romance, essa é a história principal. Mas vamos lá, resumindo, bem resumidinho mesmo. O Duque e Eu conta como os protagonistas, Daphne e Simon, acabam vivendo felizes pra sempre. Tudo começa com um clássico namoro falso, que é feito pra afastar os pretendentes de Simon e trazer mais pretendentes pra Daphne, mas é claro que os dois acabam se apaixonando. A paixão é tanta que o Duque acaba desonrando a Daphne e seu irmão Anthony o desafia para um duelo para obrigar com que se casem. Mas o Duque deixa bem claro que só se casará com a Daphne se ela puder aceitar que ele não pode ter filhos. Ela aceita para salvar a vida do amado da fúria dos irmãos, mas durante a lua de mel ela descobre que ele não é estéril, mas sim está ativamente rejeitando ter filhos para não dar a satisfação de continuar o legado do pai que ele odiava. Daphne então se aproveita de uma noite na qual ele chega podre de bêbado em casa e força Simon a ejacular dentro dela, criando uma divisão entre o casal. E o Simon vai embora e a deixa pra trás. Semanas depois, ela acaba acreditando que está grávida, mas acaba sendo um alarme falso. Entretanto, o ocorrido dá a oportunidade para o casal conversar novamente e Simon aceita construir uma família com ela, deixando o rancor pelo pai pra trás e dando prioridade ao amor que ele sente por sua esposa. No epílogo, vemos que Daphne continua a tradição dos Bridgertons quando ela dá à luz ao seu quarto filho, chamado David. Com cortesias da Luna aqui ao meu lado. Finalmente eu vi a série Bridgerton e agora que a gente acabou de ver a história do livro eu posso comparar. E eu sinto dizer que eu gostei mais da série do que do livro. Por favor, não me cancela. Eu sei que existe a regra de que a adaptação nunca é melhor do que a obra original e eu sou adepta dessa religião. Mas eu preciso confessar que eu me diverti muito mais com a série. Eu acho que tem a ver com algumas mudanças que a série fez, de pontos do livro que eu não tinha gostado muito, e os personagens secundários tiveram mais destaque, afinal de contas, uma coisa que eu pensei enquanto eu tava lendo o livro era como que eles vão adaptar um livro tão curtinho pra uma série de 8 episódios, e a resposta disso é upando os personagens secundários. Eu achei que isso foi um ponto muito forte da série. Então chegamos à parte do quadro onde eu comento as mudanças que eu gostei e o porquê. Começando pela diversidade racial, que eu acho que isso deve ter sido um ponto meio polêmico. Eu não acompanhei a estreia da série. Mas conhecendo os fandoms da vida e que tal. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Hamilton, musical da Broadway, e
lá eles já tem um cast super diverso pra fazer os pais fundadores da América, e a explicação pra isso do Lin-Manuel Miranda é fantástico, afinal de contas é um reflexo dos Estados Unidos atual. E eu acho que aqui em Bridgerton esse foi um ponto muito forte da série também. A única crítica que eu tive foi que eles tentaram explicar isso na série, e a explicação foi bem... Sabe? Porque eles dão a explicação na série de que agora tem nobres negros porque a rainha é negra. Só que a linhagem deles, tipo, dá-se a entender que eles já eram nobres há um tempão. Por exemplo, o próprio Duque de Hastings. E a linhagem do Duque de Hastings, que tem toda essa questão, que é literalmente o ponto central da série. Aí eu tava tipo, cara, só deixasse quieto. Não precisava dar uma explicação. É simplesmente assim. E tá ótimo. É claro que todo fã de livro sempre quer ver o personagem como ele imaginou enquanto tava lendo. Eu também sou assim. Mas eu acho que a não ser que o tom de pele, a cor do olho, o tipo do cabelo tenha alguma importância na história, como, por exemplo, os olhos do Harry terem a mesma cor dos olhos da Lily em Harry Potter, ou se é uma história sobre preconceito racial, por exemplo. Não faz sentido se mudarem as etnias, mas no caso de Bridgerton não afetou, inclusive enriqueceu a série. Mas agora falando de pontos da narrativa mesmo, uma coisa que eu gostei muito foi um foco maior na Daphne. Anteriormente eu comentei que eu achei que o livro era muito mais sobre o Simon do que sobre a Daphne, e a série eu achei que eles equilibraram isso melhor. Fizeram a Daphne uma personagem um pouco mais interessante. Da mesma forma que eu achei que as motivações do Simon também ficaram muito mais fortes, porque o voto dele nos livros era um voto que ele fez pra si mesmo. E na série eles fizeram ele falando pro pai na beira da morte, que é muito mais dramático. Eu achei que fortaleceu um pouco a determinação dele, porque eu achei a motivação do Simon nos livros um pouco... sabe? E na série é muito mais forte, é muito mais... Não, eu entendo por que ele tá fazendo isso, muito mais pesado. Eu não sei se outras pessoas vão concordar comigo ou não, só tô botando o que eu achei. E em oposição a isso, eu achei que a cena do estupro foi menos pesada do que lendo. Isso pode ter sido pelo fato de que a gente vê a narração muito mais pesada, né? A gente tá lendo os pensamentos da Daphne enquanto ela faz aquele ato. Mas na série, eu acho que o fato do Simon não estar totalmente podre de bêbado, como é nos livros, a cena parece um pouco menos pesada, parece um pouco menos estupro. Continua sendo porque o que ela faz no final é uma violação dos desejos dele. Eu não sei como é que tá... Eu tinha que ter visto essas discussões antes, mas eu não queria que a opinião dos outros afetasse a minha opinião pra gravação desse vídeo, então eu acabei não indo atrás. Mas eu não sei se existe essa discussão entre os fãs, ou algo assim, mas sempre que acontece essa situação em que uma mulher estupra um homem e as pessoas às vezes ficam dando desculpa, eu gosto de inverter a situação. Se fosse um homem que tivesse ejaculado dentro de uma mulher sem o consentimento dela, eu acho que não estaria dúvida pra ninguém. Mas caso exista, deixei aqui o meu ponto. Mas enfim, eu achei a cena mais digerível, um pouco menos pesada. E claro, a reação dele àquilo, eu também gostei mais do que aconteceu na série, que o Simon não foi embora. A ação do livro no Simon é totalmente compreensível, afinal de contas ele foi violado, e é uma reação completamente natural ele ir embora. Mas matou a história, porque a gente depois fica preso em páginas e páginas da Daphne sozinha e se lamuriando, e nem ao menos arrependida do que ela fez. Pelo menos ali na série... A gente vê que as consequências pra ela foram mais pesadas, porque o Simon dá aquele ultimato de não, eu vou ficar aqui todos os dias pra ver se tu engravidou. Se tu engravidou, eu vou cuidar do nosso filho, mas acabou pra gente. E se tu não engravidar, também acabou pra gente. E eu achei que foi uma reação mais honrosa, mais intrigante, sabe? Ver o desenrolar, ver os dois... Ver que os dois ainda se amam, né? Porque a gente vê isso, os dois estão apaixonados um pelo outro, só que o que ela fez foi gravíssimo. Como eu já mencionei no começo também, eu gostei muito das criações de alguns personagens secundários novos. Principalmente fiquei intrigada com a história da Marina e o foco que isso deu para as Featheringtons. Que eu ainda não li os livros onde as Featheringtons têm um impacto maior, mas eu sei que elas vão ter um impacto maior na história. Eu achei que começar disso do zero foi muito importante, principalmente pela revelação que eles fizeram no final, de que a Penelope, que é a Lady Gossip Girl... Eu sei que muita gente não deve ter gostado disso. Eu fiquei meio dividida a princípio, mas eu gostei porque deu mais profundidade pra personagem dela. E eu acho que isso vai dar uma grande
gama de opções pra eles na segunda temporada. Eles vão conseguir fazer muita coisa com a Penelope, já que a gente já sabe que ela é a Lady Whistledown. Ou, como eu gosto de chamar, a Lady Gossip Girl. Mas nem todas as mudanças foram positivas, ao meu ver. Tiveram algumas que eu não curti. Eu tenho um pequeno problema pessoal em relação à descrição de corsetes como algo doloroso. E a primeira cena já mostra uma das Featheringtons sofrendo por causa do corsete. E, gente, corsete era tipo um sutiã. Não era pra te matar. A questão era mais pra postura do que pra deixar a cintura fina. Tem uns vídeos, alguns artigos muito legais. Se eu me lembrar, vou deixar um link pra vocês lerem. Eu sei que tem uma pegada meio vamos queimar os sutiãs e tal, feminismo, que eu sou a favor da mensagem, mas não da forma que a mensagem está sendo passada. O que me leva também um pouco a Heloise, que essa eu tenho certeza que vai ser uma das minhas opiniões menos populares, mas eu não gostei da Heloise na série. Eu não curti o conflito forçado entre ela e a Daphne, desnecessário. Eu gostei da parte dela ativamente procurando quem era a Lady Gossip Girl e tudo aquilo, mas as pegadas de white feminism, eu tava tipo, tá, Heloise, ok. Sabe? Eu acho que tem um jeito melhor de passar aquilo. Eu acho que a série foi muito mais acertada nos pontos de diversidade racial, de diferentes sexualidades, também com personagens mais feministas. Eu acho que a Penelope faz um serviço muito melhor de mostrar feminismo do que a Heloise, sabe? Do jeito dela. Menos parecendo uma cartilha. Desculpa quem discordou comigo, espero que vocês entendam que isso é uma opinião. Não tô dando hate na Heloise nem nada do tipo, eu acho que ela tem os pontos fortes dela, mas nesse quesito eu achei meio... tá, né? Outra coisa que eu não curti que mudaram foi que quem dá o primeiro beijo é o Simon. Eu acho que isso desonrou ele um pouco, porque um dos grandes pontos do Simon nos livros é que o Simon não quer desonrar a Daphne e ele se controla 100% o tempo todo de não chegar e arrancar o vestido dela. E naquela cena, nos livros, quem beija ele primeiro é a Daphne, porque a Daphne não tá conseguindo controlar esses desejos dela, e é claro que o Simon, a partir do momento que ela beija ele, tudo desanda. E isso também faz com que tudo que acontece depois seja mais trágico, porque não foi o Simon que sucumbiu. Quer dizer, ele sucumbiu, mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu achei que essa mudança da agência ficou um pouco perdida pra mim. Eu gostei mais quando era a Daphne que teve a iniciativa, sabe? Outra mudança que eu não gostei nem um pouquinho foi o Anthony no começo. O Anthony me divide um pouco porque eu não gosto do Anthony. E ao momento dessa gravação eu já li o segundo livro, que é O Visconde que Me Amava. Por favor, não me cancela. Enfim. Eu já não gostava do Anthony antes. O Visconde que Me Amava dividiu ainda mais minhas opiniões, mas um dos pontos positivos do Anthony, sem sombra de dúvidas, é que ele é super protetor da irmã dele, não num sentido escroto, e sim no sentido que ele respeita os desejos dela e quer o melhor pra ela. Tanto que nos livros é dito que ele rejeita parceiros que a Daphne não quer. Vem um parceiro querendo casar com ela, a Daphne chega, Anthony, esse aí não anda, Anthony. Aí o Anthony chega, sorry. E a gente viu na série ele forçando um noivado de um cara que ela não queria nem morta, por um motivo muito escroto. Então, assim, é claro que a gente sabe que o Anthony não respeita o desejo da Daphne em relação ao Simon, porque ele conhece o Simon e ele sabe que ele vai trazer sofrimento pra irmã dele. No final ele não tava tão errado, mas no final ele também tava errado, então... né? Os dois se apaixonaram e tal. Mas nessa questão, eu achei que isso tirou muito dos poucos pontos positivos que o Anthony tinha pra mim. Mas o restante da história dele com a cantora de ópera eu achei que foi uma pegada bem legal, porque mostra um pouco das inseguranças dele, o fato de que ele tem que ser o Visconde perfeito e ele não é. No final também a briga dele com o Simon toca bem na ferida, que eu achei bacana. Vai ser um ponto bem positivo pra construção da segunda temporada, que já foi confirmada. Yay! Lá vem Kate. Estou feliz. Muito. Sem spoilers, eu prometi, mas eu tô feliz. O único problema realmente foi o final desse relacionamento, porque o Anthony já parecia estar disposto a largar tudo da família dele pra ficar com ela, e isso não é uma coisa nem um pouco Anthony, então por isso que tá aqui nos pontos negativos também, apesar de eu ter gostado
Do começo até o último episódio do relacionamento dele com a cantora. No final. E, por fim, eu preciso comentar sobre a rainha. Eu não sei o que pensar. Tem horas que eu acho ela fantástica. Tem horas que eu acho forçadíssimo. A personagem em si. Tem horas que é engraçada. Tem horas que é forçada. Tem horas que se encaixa perfeitamente na história. Tem horas que é tipo... Por exemplo, a cena inicial da Daphne se apresentando pra elas. Aquilo acontecia na época da Era Regencial mesmo. Mas ela se destacando assim, ai, você é perfeita. Eu fiquei tipo... Sabe? Mas aí depois tem ela toda, tipo, com a Heloise. Me acha a Lady Gossip Girl. Aquilo ali foi legal, então eu tô meio dividida. Só que a personagem é icônica e mesmo estando dividida, eu mal posso esperar pra ver o que ela vai rolar nas próximas temporadas. Outro ponto positivo que eu acabei pulando sem querer foi o desenvolvimento da Lady Danbury, que também tá dentro dos personagens secundários. No livro, a Lady Danbury é meio que só mencionada por cima na primeira festa e depois ela tem pouquíssima relevância na história. E aqui, o fato deles terem criado esse relacionamento dela com o Simon, eu achei que fortaleceu tanto a história quanto o Simon como um personagem. Deu mais vida pra ele. A amizade dele com o boxeador também fez ele mais complexo, da mesma forma que a Daphne. Então, ponto positivo. Mas em conclusão, eu curti sim muito a série. A trilha sonora fantástica, figurinos de cair o queixo, o elenco muito bom, as locações lindo, tudo perfeito, assim. Gente, aqueles covers de músicas pop em violino, eu tava muito tipo, uau, fantástico. Eu acho que deu sim uma vida à obra da Julia Quinn, eu mal posso esperar para as próximas. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do novo quadro, adaptação, uma vez por mês aqui no canal. Todo mês eu vou estar trazendo uma comparação de um livro com uma adaptação. Mês que vem eu já tô com umas ideias. Pra abril vocês podem garantir que eu vou estar falando de Shadow and Bone. Mas por enquanto seria isso. Se você chegou agora no canal e gostou do conteúdo, se inscreve aí, não esquece de deixar um like. E na descrição tem as nossas redes sociais e o nosso site omegascope.com.br com notícias diárias de cultura pop e gamer. E a gente se vê na próxima. Mega beijo!